Tribunal de Contas da União avisou ao governo que é preciso buscar o centro da banda prevista no arcabouço fiscal e não o limite inferior. Essa mudança ameaça o planejamento do Executivo para o ano que vem, quando Lula pretende disputar uma difícil reeleição. Reportagem de Luciana. O governo estima um rombo de 30 bilhões de reais nas contas públicas para 2025. O valor segue dentro da margem da meta fiscal, mas perto do limite inferior, e só por menos de 1 bilhão de reais. Nessa última quarta-feira, o Tribunal de Contas da União notificou o Executivo de que essa estratégia é incompatível com a Lei de Responsabilidade Fiscal e que é preciso buscar o centro da meta, que neste ano é de déficit zero. Para isso, o Ministério do Planejamento precisaria contingenciar uma parcela maior do orçamento durante as avaliações bimestrais das contas públicas, o que pressionaria ainda mais as despesas não obrigatórias. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a avaliação de que o Executivo segue a banda inferior da meta está errada. Em nota conjunta com o Ministério do Planejamento, Haddad reforçou que o arcabouço prevê sim uma banda flexível para o resultado fiscal, contrariando o entendimento do TCU. O objetivo do TCU é garantir que as margens previstas na meta fiscal só sejam usadas para acomodar impactos inesperados, interpretação que diminui a flexibilidade do orçamento para o ano que vem, quando o governo precisa garantir um superávit de 0,25% do PIB. Uma segunda restrição também está no radar do governo. O relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026, deputado Gervásio Maia, incluiu um cronograma para o pagamento obrigatório de parte das emendas parlamentares até, no máximo, o fim do primeiro semestre. A manobra fortaleceria os parlamentares às vésperas da eleição, que vai renovar 2/3 do Senado e toda a Câmara dos Deputados. A expectativa é que a Comissão Mista de Orçamento vote o projeto da LDO na próxima terça-feira. O tema ainda precisa passar por uma sessão conjunta do Congresso Nacional. Jefferson, começando por você. Essa decisão do TCU, que parece uma tecnicalidade, você mesmo, ao participar hoje do debate público, disse o seguinte, chamando a atenção das pessoas. O que está sendo feito pelo governo e que o TCU chamou a atenção para isso, não estabiliza a dívida, que é onde hoje todo mundo tem o centro da preocupação? Sem dúvida, William. Na verdade, esse alerta não é um alerta meramente fiscalista, do tipo, olha, se buscar o piso inferior da banda, demora mais tempo, da banda do resultado primário, demora mais tempo para a gente conseguir estabilizar a dívida. A Fazenda, a equipe econômica fala que persegue o centro da meta, mas também afirma com convicção, baseado nos pareceres que ele tem acesso da sua consultoria jurídica, que ela não consegue buscar via despesa o centro da meta. Ela é obrigada por lei a buscar, nem é pela lei, é pela impositividade do orçamento que está concebida na Constituição Federal. Ela é obrigada a buscar o limite inferior da banda. Então, na prática, o que a gente tem? Se a Fazenda busca o centro da meta, diz que busca o centro da meta, mas na despesa busca o limite inferior da banda, ela diz que ela está buscando o centro da meta só pelo lado da receita, porque pelo lado da despesa ela afirma com convicção, com seus pareceres, que está buscando o limite inferior da banda. Mas isso, então, é só uma preocupação que o ajuste é mais lento? Não, é uma preocupação mais séria, porque a emenda constitucional 109, ela diz que o governo tem que guiar a elaboração do orçamento e a execução, e aí, quando a gente está falando da execução, a gente está falando de fazer contingenciamento, de restringir despesa, buscar essa elaboração e essa execução do orçamento de modo a estabilizar a dívida. E o arcabouço fiscal diz que tem que estabilizar a dívida em 10 anos. E aí, qual é a controvérsia? Se eu mostro na lei de diretriz orçamentária que a dívida está estabilizando em 10 anos, cumprindo o centro da meta de resultado primário, se eu cumprir o centro da meta, eu estabilizo a dívida em 10 anos. Ótimo, está cumprindo a Constituição. Mas do lado da despesa, que teoricamente é onde o governo tem mais controle do que pelo lado da receita, porque aumentar a receita depende da atividade econômica, depende do Congresso Nacional. Se pelo lado da despesa eu estou cumprindo só o limite inferior da banda, eu não estou estabilizando a dívida em 10 anos, que é uma demanda
da própria Constituição Federal e do próprio arcabouço fiscal. Então, a gente tem aí, não é só uma questão de um ajuste mais lento, a gente tem, inclusive, um descumprimento da própria arcabouço fiscal e da própria emenda constitucional 109, que diz que o governo tem que gerir as contas públicas buscando estabilizar a dívida, quando ele está no horizonte de 10 anos. Se ele está pelo lado da despesa, negligenciando isso e buscando o limite inferior da banda, então ele está descumprindo esse preceito da estabilização da dívida, que é fundamental para o equilíbrio fiscal de longo prazo. É isso? William, esse argumento do ministro da Fazenda de que ele não pode fazer isso porque ele tem que cumprir as despesas obrigatórias, e as despesas obrigatórias estão crescendo em ritmo acelerado. E o crescimento em ritmo acelerado, ele se dá por gatilhos que foram criados pela política econômica do Lula. Foi a tal armadilha. A armadilha que é a indexação do salário mínimo, as aposentadorias e os benefícios, o crescimento do BPC. O ministro da Fazenda diz, olha, o governo Bolsonaro afrouxou as regras de entrada para o BPC. É verdade, afrouxaram mesmo. Mas até o Jefferson, em conversas que a gente tem, leva em consideração que há outros vários fatores que estão levando o BPC a crescer. Um deles, quer saber? Demografia. O Brasil está envelhecendo. A dinâmica do BPC, que passa a ter um benefício que tem reajuste real, e aqui nós não vamos discutir, nós estamos discutindo a questão da sustentabilidade fiscal, nós não vamos discutir se é mérito, e é óbvio o impacto que isso tem na vida das pessoas, né? Mas do ponto de vista da gestão fiscal, e precisa cuidar da entrada, mas nós temos um país que está envelhecendo, portanto o acesso ao BPC ele tende a aumentar. O pagamento da Previdência no Brasil é feito por 40% das pessoas que recebem renda formal no país. Então, assim, o desequilíbrio, ele vai continuar acontecendo. O que o TCU está dizendo é o seguinte, você cria uma regra, portanto, você tem que cumprir essa regra, minimamente você tem que cumprir essa regra. Tecnicamente é o que o Jefferson traz, mas do ponto de vista da gestão das contas públicas, o que o TCU está mostrando é mais uma prova do desarranjo e da armadilha do arcabouço fiscal. Agora, do lado político, tem um bocado de coisa, estou falando assim mesmo, pendurada na questão das contas públicas. Entre elas, como o ministro da Fazenda vem dizendo com ênfase, ele entrou direto de cabeça na campanha política agora. Você já vem dizendo isso há algum tempo, e isso é cada vez mais explícito, como o Haddad assumiu inclusive uma conduta pessoal do ponto de vista da articulação dos discursos, do tipo de embate que ele tem procurado, por exemplo, com o setor financeiro, que já era um embate antigo, mas agora explodiu. Explodiu essa ideia que o Haddad é o principal defensor dela em público, de que este é o governo fiscalmente mais responsável que já existiu na história do país. E que as críticas ao trato das contas públicas por parte do Lula 3 são improcedentes. Sim. Bom, e todos os PowerPoints que o Haddad apresenta para demonstrar a situação fiscal, ele coloca a responsabilidade do aperto, né, fiscal nosso no Paulo Guedes e na gestão... Ele começa lá no tema. Jair Bolsonaro, sim. Ele começa pelos governos à direita. William, não há a menor possibilidade daqui até o final de dezembro da gente ver uma reversão disso. O governo está em modo reeleição completo. As poucas pautas econômicas que tem e que restaram no Congresso Nacional, elas ampliam o gasto público e elas visam reeleger, ou elas ampliam o gasto, ou elas visam reeleger e dar uma bandeira eleitoral para o Lula. O imposto de renda é uma delas. É uma agenda positiva, necessária, mas ela tem um custo de 25 bilhões de reais que o governo sugere uma compensação que o Congresso rejeita. E aí tenta pegar os recursos da MP 1303, que é conhecida como MP Taxa Tudo, e também tem uma dificuldade tremenda. Essa levanta 20 bilhões de reais, né, para o governo fechar as contas, e também tem uma dificuldade de aprovação. Então, a gente só vai voltar a discutir, talvez com seriedade, um equilíbrio fiscal numa agenda de 2027. E aí depende de quem ganhar a eleição. Mas ainda que seja o Lula reeleito, o que hoje parece mais provável, para mim pelo menos,
Em 2027, o próprio PT vai ter que se deparar de novo com uma revisão do arcabouço fiscal ou alguma coisa nessa linha. O Jefferson, você, em entrevistas que você deu hoje, por exemplo, mas é um aspecto que você vem ressaltando há algum tempo, você diz que teria sido muito mais fácil para o Executivo navegar nessa turbulência do trato das contas públicas se ele tivesse se empenhado em alterar alguns dispositivos que tornam o orçamento tão impositivo e as despesas discricionárias tão restritas. Qual foi o erro? Acho, William, que assim, o pecado original é a PEC da transição. A PEC da transição elevou, a gente não pode esquecer que a PEC da transição ela elevou o gasto em quase 1,7% do PIB. É praticamente 10% do gasto total. E ali, não foi simplesmente uma elevação que criou espaço para despesa discricionária. Não, se consolidou um Bolsa Família muito maior, assim, o gasto era mais ou menos daquele tamanho? Era, mas de um programa que era temporário. Se consolidou um Bolsa Família muito maior, se reestabeleceu de uma hora para outra a regra original da Constituição do mínimo da saúde e educação e se criou uma regra permanente de aumento do salário mínimo. Em cima dessas três definições veio um arcabouço fiscal que garantia um crescimento permanente da despesa. E aí, quando vem essa questão do conflito, de duas demandas constitucionais, que são a impositividade do orçamento, que vem da emenda constitucional de 2019, e a necessidade de estabilizar a dívida em 10 anos, que vem de uma emenda constitucional de 2021, pelo lado da despesa, o governo opta por um desenho de meta que o força a buscar, pelo lado da despesa, aquele pedaço da meta que é mais flexível, que dá mais espaço para a despesa, que é o limite inferior e não o centro da meta. E aí o que o governo aponta como solução eu tentei acabar com a impositividade do orçamento. Eu mandei uma emenda constitucional no final do ano passado. Se acabasse com a impositividade do orçamento, eu poderia contingenciar para buscar o centro da meta. Só que, assim, do ponto de vista político, e aí nem é minha praia, mas assim, o Congresso entendeu a impositividade do orçamento em 2019 como uma grande conquista. E aí a única maneira que o governo apontou foi, não, eu vou fazer o Congresso retroceder naquilo que ele entendeu que era uma grande vitória. Só que essa era a única solução? Não, eu entendo que não. A gente podia conceber uma meta de resultado primário onde ficasse muito claro que a banda era para absorver choques e não como um instrumento de gestão diária que me desse mais espaço para despesa. Então, só estabelecer, não, a banda vai ser usada se eu tiver uma queda muito grande da receita ou se eu tiver um volume muito grande de crédito extraordinário, que são as coisas que o governo não consegue prever. Então, eu uso a banda claramente como uma maneira de absorver choques, como uma maneira de eu entregar o resultado primário, mesmo em situações adversas. E a banda, o limite inferior da banda foi usado como uma maneira recorrente de ter mais espaço para despesa e poder contingenciar menos. Dívida... Desculpa, prossiga. Não, pode perguntar. Não, eu ia te perguntar sobre a dívida crescente. Não, a dívida é o gabarito da política fiscal. A dívida bruta, né? A dívida bruta, né? Ela é o gabarito da política fiscal. O ministro Fernando Haddad tem um ponto quando ele fala, né, das decisões do Congresso Nacional. A recomposição de receita que o governo fez, por um lado, fez todo sentido, que tem a ver com a justiça tributária. O governo realmente fez correções nesse sentido. Ele tem razão quando ele questiona o Congresso Nacional por manutenção de benefícios que não fazem mais sentido, o caso da desoneração da folha, do PERS e tudo mais. Isso tudo a gente já compreendeu. Mas é uma incompatibilidade você querer refazer a base de receitas, atuando com justiça tributária, e fazer essa mudança estrutural do andamento das despesas obrigatórias, que acabam pressionando a necessidade muito mais de receita. O governo está agora com a medida provisória lá que o Jefferson falou para ser votada, e o Congresso Nacional está com muita má vontade. E ele já falou, se não aprovar a medida provisória que aumenta a tributação sobre papéis de investimento, instrumentos de investimento, como falamos aqui, eu não fecho as contas. Então, é sempre no limite. E como disse o Jefferson, toda a banda para metas, o Banco Central tem banda de meta, né? Toda a banda para metas, ela é um instrumento de exceção. E no Brasil ela está virando a regra.
Por que ela vira regra? Porque a política que vem antes dela está distorcida. Então, é um puxadinho atrás do outro, né? Eu não sei como é que eles vão sair dessa história, até porque quem assina o orçamento, quem assina os relatórios bimestrais, quem assina a gestão, bota o CPF lá. Então, quando o TCU avisa, cuidado que eu vou te responsabilizar, acende um alerta lá. O Jefferson sabe bem, ele foi secretário do Tesouro, servidor público, ele sabe bem o que significa quando a autoridade avisa você que vai atrás do seu CPF pelo que você está fazendo. Por último, Caio, na esfera política novamente, o governo se vê afogado pelo Congresso nas pautas que lhe interessam do ponto de vista econômico ou, ao contrário, se vê um pouquinho mais, digamos, solto? Não, o governo, na verdade, nas pautas que lhe interessam, ele sente que são pautas quase impossíveis para o Congresso Nacional rejeitar, porque elas têm um viés político e eleitoral muito forte, que nenhum deputado e nenhum senador conseguiria votar contra e partir para uma reeleição, porque deputados e senadores também vão à reeleição no ano que vem, explicando, com dificuldades para explicar porque, por exemplo, votaram contra a ampliação da faixa de renda, ou de um programa de distribuição de gás, ou de um aumento do Bolsa Família. Então, o governo está relativamente confortável nesse sentido, de não ver o Congresso rejeitando pautas populares de alto custo fiscal, mas que ele mesmo encaminhou, porque seria um prejuízo para quem votar contra.